Boa noite a todos. Milton, obrigada pelas palavras, obrigada pelo convite. Grande satisfação estar aqui com vocês, falando sobre uma temática, uma condição que faz, de fato, parte do meu dia a dia e espero poder contribuir com o entendimento de cada um de vocês. Uns aqui conhecem já bastante, outros estão aqui em busca de mais informações. Então, é isso. Eu vou falar sobre sinais de alerta, sinais precoces relacionados ao transtorno do espectro autista. Lembrando que sinais, características, eles não são suficientes para se fechar o diagnóstico em uma avaliação por professores, por familiares. Esses sinais são importantes para levar a criança ao especialista, para levar a criança para a intervenção terapêutica, e aí sim a gente começar a ver uma evolução no desenvolvimento e, caso seja realmente confirmado, o médico, o neuropediatra, o psiquiatra infantil, fechar esse diagnóstico para dar mais ainda luz a esse caminho da família. Vamos colocar a apresentação? Bom, então, até aparecer... Certo. Pode voltar. Pronto, próximo. Esse é o primeiro slide. Então, o transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento, um transtorno do neurodesenvolvimento que está cada vez mais prevalente. Então, eu coloquei essa tabelinha, difícil de ver de longe, mas só para mostrar que esses dados que são dos Estados Unidos, não são dados daqui, eles mostram um aumento constante da prevalência do autismo. Isso é associado a vários fatores que estão em investigação, fatores genéticos, fatores ambientais. Mas o que, de fato, já é confirmado para esse aumento é que, hoje em dia, as pessoas, os profissionais, estão cada vez mais por dentro dos sintomas, das características, e conhecem mais o espectro autista hoje do que antigamente. Então, esse é um dos principais fatores para o aumento desse diagnóstico, o aumento do conhecimento sobre o transtorno e sobre suas peculiaridades. Eu coloquei essa proporção também, que é de 4 meninos para 1 menina, em média. E outro fator que também aumenta a questão do diagnóstico é que as meninas hoje são também mais identificadas do que já se foi um dia, porque o quadro em meninas costuma ser mais sutil, o diagnóstico às vezes é mais tardio por conta disso. Então, hoje se identifica muito mais, por isso essa prevalência também em ascensão. Pode passar. Então, aqui só para mostrar quais são os critérios diagnósticos para o transtorno do espectro autista. Basicamente, são dificuldades, comprometimentos em 3 grandes áreas do desenvolvimento, que são comunicação, socialização e um aspecto de comportamentos restritos, rígidos, repetitivos. Mais na frente eu vou citar, na prática, mais algumas características. Aqui é só para pontuar o que é que norteia para nós o diagnóstico. Pode passar. Então, sobre os sinais de alerta, que são o objetivo da minha apresentação, tem essa frase que eu acho que todo mundo já escutou ou também já falou um dia, que é: cada criança tem seu tempo. Será que cada criança tem seu tempo mesmo? Sim, cada criança tem seu tempo, só que a gente tem que considerar que existe uma faixa de normalidade. Até determinado período, o tempo da criança ele deve ser considerado e deve ser esperado. Passado esse período, realmente é necessário procurar um acompanhamento, uma investigação e uma estimulação, a depender do que forem os sinais observados. Então, assim, para se saber qual é o tempo que a gente deve esperar, para isso que existem os marcos do desenvolvimento. Então, os marcos do desenvolvimento infantil, eles costumam ser acompanhados pelo pediatra, pelo médico generalista que acompanha a criança, e um instrumento muito bom e que é acessível a todos é a caderneta de vacinação, que eu colei ali um pedacinho. A caderneta de vacinação, que toda criança tem acesso, ela tem uma partezinha que mostra justamente os marcos do desenvolvimento de acordo com aquela faixa etária. Então, assim, não quero que vocês consigam enxergar, porque realmente está bem pequenininho, eu também não estou vendo. Mas essa primeira tabela, ela mostra os marcos do desenvolvimento das crianças de 0 a 6 meses. Então, para a gente saber o que é que está atrasado, a gente tem que ter alguma noção do que é esperado naquela faixa etária.
Então, só um exemplo. Nessa tabelinha, ele mostra que mais ou menos no primeiro para o segundo mês de vida, a criança já deve olhar para a face humana, já deve focar no rosto das pessoas. Então, tem um tempinho que se espera para que esse marco seja atingido. Lógico que uma criança com um mês de vida, nesses primeiros 6 meses, a gente não vai, de fato, levantar a hipótese do espectro autista, mas a gente vai ficar atento àquela dificuldade que aquela criança pode ter. Então, entre o segundo e o quarto mês de vida, a gente espera que a criança já tenha um sorriso social, que é aquele sorriso em resposta à interação com outra pessoa, quando a mãe faz aquela vozinha de bebê, então já se espera um sorrisinho social. Um pouco mais adiante, ali por volta dos 6 meses, a gente já espera que a criança tenha uma vocalização com entonações diferentes, o balbucio. Pode passar o próximo. Essa outra parte da tabelinha vai dos 6 meses até os 18 meses. Eu peguei só até os 18 meses porque justamente são os sinais mais precoces, né? Então, a partir do 6º mês, a capacidade de imitação, de interação, de reciprocidade social da criança, ela vai evoluindo e melhorando cada vez mais. Então, chegando por volta do 9º mês, a criança já é para ter uma boa capacidade de imitação, que é começar a dar tchau, começar a bater palminha, a fazer caretinha, ter algum tipo de intenção de chamar a atenção do adulto, do seu principal cuidador. Entre o 9º e o 12º mês, ali por volta de 1 aninho, a criança já é para estar apontando, ou seja, mostrando o que necessita e tentando chamar a atenção do outro. Até os 18 meses, a gente espera que essa interação esteja cada vez mais aprofundada. E você vê que até esse momento eu não falei de fala, né, de palavras. Então, no nosso consultório, na rotina do neuropediatra, quando uma família busca uma consulta com suspeita de autismo, a principal queixa, a primeira coisa que a maioria das pessoas fala é que a criança tem um atraso de fala. Só que tudo isso que eu comentei aqui até agora são pré-requisitos para a linguagem, são características de comunicação não verbal. Então, antes daquela criança ter um atraso de fala, ela já tem tido algumas dificuldades que, às vezes, podem não ter sido percebidas, ou por realmente falta de vivência com crianças, enfim. Eu coloquei os marcos do desenvolvimento para a gente ter uma noção geral do que esperar na faixa etária, e aí eu vou falar agora, pode passar, sobre esses sinais de alerta. Então, antes dos 12 meses, como eu falei, a gente espera um sorriso social, a gente espera que a criança tenha um interesse pela face humana, a criança que não observa o ambiente à sua volta, que não observa as pessoas à sua volta, até 1 aninho de idade, já sinaliza como algo estranho, como um atraso de interação, de interesse. Uma criança que não faz um contato visual sustentado, que não olha de fato, que não sustenta esse olhar. Criança que faz poucas expressões faciais. Muitas vezes, assim, tem criança que ainda não fala, mas que a gente já consegue entender o que ela diz, porque ela já se comunica com gestos, com expressões. E a criança com sinais de alerta, com uma suspeita de atraso no neurodesenvolvimento, tem essa dificuldade de se expressar de forma não verbal. Pode voltar só mais um pouquinho? Eu estou falando muito rápido. Pronto. Eu falei sobre a questão do auge da imitação, que começa entre os 9 e os 12 meses. Então, antes dessa idade de 1 aninho, a gente já começa a ver uma pobreza na imitação. Por volta dos 8 meses, a criança já é para atender quando chama seu nomezinho, para olhar quando chama seu nome. Então, já sinaliza como algo estranho a criança com 1 aninho não atender ao chamado do seu nome. Essa também é uma queixa muito frequente no consultório. A criança não apontar e não olhar para onde a gente aponta, que é justamente essa dificuldade de perceber uma intenção comunicativa, uma interação. E isso sinaliza a dificuldade de manter uma atenção compartilhada, a dificuldade de ter uma reciprocidade social, que vai desde essa questão dos gestos até o interesse, a observação do que está à sua volta. Pode passar. E, assim, com o passar da idade, os sinais vão se tornando cada vez mais evidentes, os sinais que podem levar a essa suspeita. Então, antes dos 18 meses, uma atenção compartilhada e essa dificuldade de interação prejudicada são muito sugestivos.
Uma criança que não tem uma intenção comunicativa, que não tem um interesse em mostrar alguma coisa. A gente escuta muito a queixa de que ele não aponta porque tudo que ele quer, ele vai atrás. Ele coloca uma cadeira, ele tenta buscar do seu jeito, mas a criança acaba mostrando a dificuldade de pedir ajuda, de demonstrar o que quer. Ele tenta por ele mesmo. A questão do brincar, que é justamente a imaginação, o simbólico. Nessa idade de 18 meses, às vezes a gente já começa a ver muito comportamento repetitivo, uma maneira de brincar sem funcionalidade, não seguir os comandos simples. Por exemplo, antes de 1 aninho, a gente já espera que venha quando a pessoa chame, sente quando a pessoa pede para sentar, atenda comandos simples. E essa dificuldade nessa idade também já sinaliza para uma possibilidade do TEA. Essa questão da apatia ou excessiva irritabilidade, isso não está presente exatamente como critério diagnóstico ou como sinal de alerta, mas na prática a gente vê isso bastante. Uma criança muito irritadiça, que se frustra com facilidade, ou então o extremo oposto, aquela criança apática que não, se ficar ali no seu cantinho, não pede, não demonstra, é muito quieta. Às vezes, desde bebezinho, os pais sinalizam que dormia a noite inteira, dormia demais, e não demonstrava e não expressava suas necessidades. Então, aqui no final, a primeira vez que eu vou falar de fala, né? Então, tem mais ou menos um marco aproximado de que é um alerta importante, com 1 ano e meio, a criança não falar ainda nem 6 palavrinhas com função. Às vezes, até chega para a gente uma criança que com 1 ano e pouquinho já fala azul, amarelo, 1, 2, 3, as letrinhas, só que costuma ser uma ecolalia, que é uma fala repetida ou decorada. A gente precisa de palavrinhas com função para entender que aquela criança está, de fato, se comunicando. E, após essa idade dos 18 meses, como eu falei, os sinais vão ficando cada vez mais evidentes. Pode passar, por favor. Então, eu estava falando muito sobre comunicação e interação, e esses 3 pontos são características de alerta em qualquer idade. Por exemplo, uma criança até menor de 1 ano, que tenha muitos comportamentos rígidos, repetitivos e restritos. Por exemplo, eu acho que uma das crianças mais novinhas que eu atendi, que me chamou a atenção para a questão do autismo, eu estou até esperando retornar, não sei se isso vai ser confirmado ainda, mas a criança mais nova que me chamou a atenção para essa possibilidade tinha só 7 meses, e a mãe falou que ele não explorava, não brincava com nenhum brinquedo. A única coisa que ele fazia era ficar colocando o dedinho em cima de tudo que ele pegava. Por exemplo, se a mãe oferecia um carrinho, então ele ficava tocando no carrinho dessa forma. Se a mãe oferecia uma bolinha, do mesmo jeito. Quando chegou no consultório, ela me mostrou alguns vídeos, mas acho que nos 2 primeiros minutos de consulta, ele já começou a fazer esse mesmo movimento no relógio da mãe, batendo o dedinho, só fazia isso. Se inclinou para a minha mesa, que tinha brinquedinho, não se interessou por nada, ficou batendo o dedinho na mesa. Então, esse não é um comportamento comum para um bebê, mesmo sendo muito novinho. Ter só um tipo de maneira de explorar vários tipos de objeto. Então, a gente encaminhou, iniciou intervenções, independente de se fechar um diagnóstico, porque ele ainda não preenchia critérios, mas tinha características de atraso no desenvolvimento, de fato. A questão da regressão em habilidades já adquiridas. Então, por exemplo, uma criança com 18 meses que já estava falando papai, mamãe, dá, tchau, e de repente não fala mais, parece que desaprendeu, que esqueceu. E essa regressão de habilidades, ela inclusive chama mais atenção para a possibilidade do TEA, até mesmo do que os atrasos. Isso é um sinal de alerta muito importante. A criança que, doutora, com 10 meses já estava batendo palminha, mas agora parece que não sabe mais. Já dava tchau e deixou de dar. Isso é bem estranho no desenvolvimento. Então, liga bastante o alerta. E a questão dos prejuízos sociais, em qualquer idade, um isolamento, um desinteresse pelos seus pares, uma dificuldade de se engajar com seus pares. Pode passar. Eu coloquei esse slide, que é só ilustrativo, para colocar na prática alguns sinais bem comuns. Aqui eu já saio um pouquinho dessa faixa etária dos sinais de alerta precoces, que eu já falei bastante, e aí eu vou só mostrar algumas características mais comuns, mais clássicas também. Então, essas imagens são de uma cartilha que foi feita justamente para professores, pais e profissionais generalistas.
e demonstra vários sinais de alerta para se chegar na família e se buscar uma estimulação, um desenvolvimento daquela criança. Então, uma criança que ou tem um atraso de comunicação ou tem uma fala diferente, por exemplo, tem crianças que às vezes vocalizam bastante. Ah, doutora, passa o dia falando, mas ninguém entende. Aquele e ninguém entende, de fato não se comunicam, uma linguagem diferente. Embaixo, movimentos repetitivos, que são as estereotipias, balançar de tronco, flapping com as mãozinhas, andar na ponta dos pés, gostar bastante de girar, correr aleatoriamente para lá e para cá, às vezes olhando de ladinho. Então, alguns comportamentos repetitivos e sem uma finalidade, realmente só para se estimular. Ali em cima, a questão do isolamento social. Embaixo, uma criança que tem medo de barulho, que demonstra o grupo das características sensoriais, das dificuldades sensoriais. Lá em cima, aquela criança que não atende ao chamado do nome. A mãe diz, eu achava até que ele era surdo. Chamava, não atendia. Embaixo, a questão ali da ecolalia, a criança falar pedacinhos de frases ou palavrinhas que escutou em algum vídeo. Pode passar. Ali em cima, que é o que eu estava falando do dedinho na mesa, brincar de uma forma diferente. Por exemplo, tem um carrinho, fica só jogando para cima. Tem um brinquedo bem legal, fica só colocando na boca. Então, uma maneira diferente de brincar, de explorar aquele objeto. Movimentos repetitivos com as mãos. Para crianças mais velhas, a questão dos hiperfocos, como eu coloquei aqui embaixo. Se interessar muito por um tema muito específico. Por exemplo, essa semana eu atendi um menininho de 4 anos que ele só gostava de falar sobre vulcões, sabia qual era o vulcão o mais destruidor que já tinha acontecido no planeta, a data que aquilo ali aconteceu. Eu fiquei lá tentando aprender um pouquinho com ele. Sabia também muito sobre mapas, eu sou péssima em geografia, então ele estava lá me mostrando, desenhando os mapinhas. Então, assim, interesses muito específicos para aquela faixa etária. E isso, às vezes, uma criança que já tem uma comunicação boa, uma interação até boa dentro do seu foco de interesse. Aí, que é justamente isso, ali em cima, gostar de falar muito com as crianças, mas sobre os seus interesses, né, nos seus hiperfocos. Ali embaixo, um apego à rotina, à rigidez. Pode passar o próximo. Vou correr agora, que eu estou quase acabando o tempo. Então, assim, diante de tantas características e uma grande diversidade de apresentações, é importante dizer que o diagnóstico ele é clínico, ele é baseado nessa observação, nessa conversa que a gente faz em consulta. Às vezes, a gente vê vídeos que a família traz, ou então, mesmo no tempo de consultório, dá para avaliar bastante coisa. Outra coisa que é importante para o diagnóstico, relatório de outros profissionais, que a criança já pode vir acompanhando. E lembrando que os critérios para diagnóstico são clínicos, baseados naqueles itens que eu falei lá no comecinho. Exames complementares, eletroencefalograma, tomografia, ressonância, o que for de exame que, às vezes, a gente vê serem solicitados para avaliar a possibilidade de autismo, de TDAH, de hiperatividade, não faz nenhum sentido, não é necessário e a gente não solicita. Pode passar. E, depois de falar bastante sobre muitas coisas diferentes que podem gerar até um conflito na cabecinha de quem pode estar passando por esse momento de dúvida, de suspeita. Então, eu queria dizer que tudo isso que eu falei, de sinais, de alerta, não tem nenhum deles que a criança apresente que seja um indicativo e que seja suficiente para o diagnóstico. O TEA ele é um espectro, tem uma grande variedade de características, então é importante ter acompanhamento de profissionais capacitados, que realmente acolham aquela família, entendam todo o contexto da criança, para, se for o caso, se chegar a um diagnóstico, se for o caso de excluir diagnóstico, independente do diagnóstico final, o importante é iniciar as intervenções, é começar a estimular aquela criança, mudar o ambiente, mudar a rotina, retirar fatores prejudiciais, por exemplo, telas, problemas de sono, e tentar contribuir ao máximo, desde a primeira vez que a criança vem para a gente, independente de diagnóstico, até ao longo desse caminho. Então, é isso. Eu agradeço a todos pela atenção. Obrigada.